A vida de Dandara dos Palmares é repleta de mistérios. E o nosso conhecimento sobre ela é lacunado. Não só porque pouco material foi produzido a respeito dela, mas também porque a sua trajetória foi intencionalmente abalada por seus inimigos escravistas. E todo o seu legado vive sob a sombra de Zumbi. Dandara dos Palmares foi uma figura de referência para o povo negro, inclusive para as mulheres negras da época. Lutou contra o sistema escravocrata do século XVII, juntamente com seu companheiro Zumbi dos Palmares, com quem teve 3 filhos. Suas origens ainda carecem de maiores detalhes, mas estudos indicam que Dandara nasceu no Brasil e se estabeleceu no Quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas, em Pernambuco. Mas não se sabe se ela nasceu em outra localidade no Brasil e foi levada para o Quilombo dos Palmares ainda criança, ou se ela nasceu no Quilombo dos Palmares. Mas alguns estudos apontam de sua ascendência ter sido da nação Jejemaim, numa região africana chamada de Daomé, atual Benin. Outros já dizem que ela nasceu no Brasil. Com local de nascimento impreciso, pouco se sabe sobre os primeiros passos dessa heroína negra. Acima de tudo, tinha um importante papel na comunidade, sendo ativa na elaboração de táticas e estratégias de resistência. Dandara se destacou por dominar técnicas de capoeira, liderar exércitos femininos do Quilombo e por saber empunhar armas. Também dominava tarefas do cotidiano. Se sobressaía na produção de farinha de mandioca, na caça, pois sabia examinar uma trilha como ninguém. Sabia por onde ia e como ia a presa a que caçava. Dandara também se destacou muito no plantio, pois sabia quando a terra era fértil para germinar suas sementes. Gangazumba, primeiro rei do Quilombo, filho da princesa Aqualtune, irmão da princesa Sabina, mãe de Zumbi dos Palmares. Nascido no Reino do Congo, foi capturado e vendido como escravo no Brasil. Conseguiu fugir da fazenda com a ajuda de alguns companheiros e se dirigiram aos Mucambos, núcleo onde os negros se estabeleciam quando conseguiam fugir dos cativeiros. Dandara juntou-se a Gangazumba para lutarem contra a invasão dos portugueses e espanhóis após expulsarem os holandeses do Quilombo. Segundo se fala sobre Dandara,
ela teria sido de suma importância para a mudança de rumo que seu quilombo tomou em questão de política com os seus vizinhos no final do reinado de Ganga Zumba, tio de Zumbi e primeiro chefe do quilombo dos Palmares, que tentava fechar um acordo de paz com os portugueses e os holandeses, os mesmos que sustentavam o sistema escravista colonial na época da colônia brasileira. Mas Dandara não aceitou isso. Dandara teria sido relevante no momento em que Ganga Zumba resolveu fechar esse acordo de paz e Zumbi foi de encontro a seu tio para que os dois se acordassem isso. Dandara se rebelou e não aceitou que isso acontecesse. Devido à fuga dos escravos, sejam elas espontâneas ou planejadas, a população do quilombo cresce cada vez mais. Desta maneira, as invasões e os ataques contra o quilombo crescem cada vez mais, tanto no período da invasão portuguesa, quanto no período da invasão holandesa e espanhola. Sendo assim, era necessário acabar com o quilombo dos Palmares para recuperar a mão de obra escrava e para que esse exemplo se espalhasse por toda a colônia. Deste modo, Ganga Zumba enfrenta vários ataques, derrotando os portugueses e os enfrentando pela retaguarda. Também sofreram reveses, que acabaram com a produção agrícola de alguns mucambos. E numa dessas batalhas, infelizmente, alguns de seus filhos e sobrinhos foram presos e mortos. Em 1678, o governador Pedro de Almeida liberta alguns parentes, que leva a Ganga Zumba uma proposta de paz. Os quilombolas deveriam se mudar para o Vale do Cacaú e não poderiam mais aceitar escravos foragidos das fazendas. A proposta divide os líderes dos mucambos do quilombo dos Palmares. Vários líderes, como Zumbi, por exemplo, não aceitam essa proposta e se rebelam contra a Ganga Zumba. Já outros, cansados de lutar e não querendo perder mais do que já perderam, resolvem apoiar e seguir com o Tratado de Paz, permanecendo no Vale do Cacaú. Sem conseguir chegar à unanimidade,
parte dos moradores decidem abandonar o quilombo, enquanto outros resolvem permanecer ali e apoiar Dandara e Zumbi dos Palmares. Sendo assim, a liderança do quilombo agora passa a ser de Zumbi. Ao chegar no Vale do Cacaú, Gangazumba percebe que foi enganado e que as terras não eram tão férteis quanto a do quilombo em que vivia, portanto não poderiam plantar nem se alimentar direito, e os foragidos não poderiam circular livremente pela região, além de estarem sempre vigiados. Zumbi resolve fazer uma reunião com os seus aliados quilombolas, comunicando a todos que vai atrás de seu tio Gangazumba, levando-os consigo. Dandara acabou por se rebelar contra Zumbi após perceber que ele cedeu à coroa portuguesa e resolveu se aliar a seu tio Gangazumba. Em seguida, Dandara puxa Zumbi para uma conversa a dois, tenta explicar a ele tudo o que eles podem perder, mais do que já perderam. E se coloca ao lado de Zumbi, propondo uma luta em favor do povo negro. Dandara tomou para si a voz durante a reunião, conversou, discursou para todo o seu povo, enquanto Zumbi, ao lado dela, concordava com tudo que Dandara dizia. Disse a todos que a luta era em favor de todo o quilombo, crianças, idosos, doentes, e assim seguiram contra os holandeses e contra os portugueses para lutar e manter o quilombo de pé. Enquanto Gangazumba morria envenenado. Dandara, uma mulher de voz ativa, tornou-se líder entre seu povo e não queria aceitar trocas de terra por um acordo de paz, pois sabiam que eles permaneceriam sendo escravizados. Após tanta luta e tanta resistência, Dandara morreu em 6 de fevereiro de 1694, suicidando-se jogando de uma pedreira para evitar que fosse escravizada novamente.